No mundo de One Piece, tudo parece extremamente simétrico para ser algo natural. Neste mundo há leis que garantem fazer as engrenagens girar. O rei dos piratas certa vez disse: existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Com a Grand Line, a Red Line que divide os mares em 4, o Cow Belt e a Reverse Mountain, todos são preciso navegar. A chegada de deuses e até guerras que apagou 100 anos da existência. Para entender tudo isso, é preciso voltar no tempo. E nós da Nerd na Escuta te perguntamos: quer saber mais sobre os mistérios que cercam este vasto mundo? Então chega mais que vamos te contar tudo em detalhes. E antes de ir para o vídeo, deixe seu gostei e para fortalecer mais ainda, manda este vídeo aqui para um amigo que gosta de One Piece. Todos nós sabemos que o mundo de One Piece é cercado por mistérios, bem como o panteão de deuses. Mas sempre há aquela pergunta: o que é One Piece? Esta é uma pergunta feita desde o início do mangá. Por mais simples que seja, este mistério é arrastado por mais de 20 anos na história. Mas se tem algo que intriga os leitores é o que aconteceu antes neste mundo. E como sabemos que datas neste mundo são algo incrivelmente raro, temos apenas 2 calendários, a Era do Círculo do Mar e a outra chamada de Idade do Céu. E pensando nisso, decidimos listar algumas teorias feitas pelos fãs que são extremamente surpreendentes. A teoria das armas antigas. E na primeira teoria, que fala sobre as armas ancestrais Poseidon, Pluton e Uranus, é algo que deixa toda a fandom de One Piece perplexa. Nos mais recentes capítulos, vislumbramos algo que poderia ser Uranus. No capítulo 1060, quando Insama apareceu, nos é mostrado que algo no céu é capaz de dizimar um país inteiro. Mas há 2 possibilidades: Insama pode ter um poder incrivelmente forte, ou testemunhamos Uranus. Embora tenha todas estas teorias rondando pelo fandom, uma das mais discutidas é que as armas ancestrais são baseadas na mitologia grega, e por mais insano que seja, nesta teoria é discutido o fato de que estas armas ancestrais representam os próprios planetas. Mas que na verdade, estas são armas que foram destinadas ao uso contra o governo mundial. Isso pode explicar um pouco do porquê o governo mundial proibiu qualquer pesquisa sobre os ponêglifos. Os Gorosei viveram no século vazio, devido ao fato de que eles são conhecidos como 5 anciões. Tudo parece indicar que eles podem estar de alguma forma ligados ao século vazio. Para explicar esta teoria, é que eles não parecem envelhecer. Isso levanta a seguinte hipótese: eles na verdade são imortais e estão vivos desde o século vazio devido ao poder da Bonnie. Isso os tornaria responsáveis pela morte do Reino Antigo. No entanto, considerando o quão complexa é a política de One Piece, também é possível que eles tenham tido um papel totalmente diferente. Isto não só explica o porquê o governo mundial está sempre atrás da Bonnie, mas foi dito nos capítulos mais recentes que Bonnie já não servia mais ao seu propósito. Tudo leva a crer que provavelmente o Dr. Vegapunk havia clonado os poderes desta Akuma no Mi. Shanks, o guardião dos segredos. Bom, se tem um personagem misterioso, é o Shanks. Desde o início da história, não sabemos praticamente nada sobre o personagem que se move por trás das cortinas. Isso gera uma quantidade enorme de teorias sobre o Shanks, até mesmo coisas relacionadas ao Shanks ser o guardião do tesouro One Piece, até mesmo de que ele pode ser um vilão. Particularmente não gosto muito dessa teoria, até porque existe alguns pontos que devem ser levados em consideração, mas uma das teorias mais intrigantes e insana é de que Shanks possa ver muito mais à frente no futuro com muita precisão do que usuários comuns de Haki. Nos foi mostrado que Shanks possui um Haki extremamente forte, ou se não o mais forte. Shanks definitivamente sabe mais do que ele deixa transparecer. Seus movimentos obscuros podem manter o equilíbrio e o balanço do mundo e também para manter um estupim este capaz de desencadear a maior guerra que o mundo já viu. A teoria da vontade herdada. Existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Esta é uma das teorias que estão mais intrinsecamente ligadas à série e também a mais aceita.
é extremamente aceita e com vários pontos e aspectos que fazem realmente parecer que esta teoria possa de fato ser correta, mas como ainda não está claro, nos é dito que sempre que um D aparece uma grande reviravolta acontece, isso pode explicar muitas coisas que acontecem neste mundo. Mas há um motivo de tanto alarde por trás da descoberta do tesouro One Piece, que pode ser a arma que poderá finalizar o trabalho. Esta teoria sugere que Rogen herdou a vontade de unir os 4 mares em apenas um vasto oceano. Isso envolve a destruição da Red Line, assim criando o All Blue. No entanto, esta arma poderia ser usada contra o governo mundial. Mas que Rogen acabou ficando doente e não conseguiu cumprir a tarefa, e em vez disso iniciou a grande era de ouro da pirataria. Tudo para que outro pirata pudesse continuar com a missão. Há vários pontos positivos que podem sustentar esta teoria, mas o ponto mais notável acontece no capítulo 610, onde a Charlie previu que Luffy destruiria a Ilha dos Homens-Peixes, o que poderia acontecer apenas se a Red Line fosse destruída. Monkey D. Dragon é um ex-marinheiro? Não temos muitas informações sobre Dragon, e nem como foi a sua vida antes de se tornar um revolucionário. Mas uma das teorias que vem ganhando muita força e embasamento no fandom de One Piece é de que Dragon, antes de fundar os revolucionários, mas no entanto, Dragon nasceu em Goa, e sendo filho de Garp. Porém, interações diretas ainda não foram mostradas. Até o momento, muito pouco se sabe sobre a árvore genealógica da família Monkey D, já que provavelmente Oda está guardando este momento para esclarecer tudo sobre o personagem. Além disso, há muitos rumores que corroboram para a teoria de que Dragon era um marinheiro, que foi quando ele conheceu Vegapunk. Em um dos flashbacks do mangá, é mostrado que Dragon, antes de se tornar líder dos revolucionários, era líder de um grupo chamado Guerreiros da Liberdade. E um dos incidentes que motivou a criação do exército revolucionário foi Ohara, que foi completamente devastada por simplesmente quererem descobrir a verdade. As Akuma no Mi enumeradas. Por tratar de uma teoria que não faz qualquer mudança drástica no mundo de One Piece, mas é no mínimo curioso. Em um SBS do volume 59, um fã perguntou ao Oda que havia um certo padrão nos usuários de Akuma no Mi do bando, que seria em números, de 1 a 10. Isso se refere aos nomes em japonês das frutas do bando, que varia de 1 a 10, e Oda respondeu com uma declaração ambígua tentando se esquivar da pergunta. A explicação é bem simples, há uma tabela chamada Goroase, que são basicamente os nomes dos números, como por exemplo, Gomu Gomu no Mi, Go seria o Goroase de 5, enquanto Mu seria o Goroase de 6, ou seja, ficando 5656. Chapéu de palha gigante está relacionado a Uranus? Este é um dos mistérios mais intrigantes da série, desde que foi mostrado este chapéu de palha gigante congelado em Marejois, por volta do capítulo 906. Durante o arco de Dressrosa, Doflamingo menciona o Tesouro Nacional de Marejois. Ele disse posteriormente que era algo que, se viesse a público, abalaria o mundo. Mesmo que não há evidências que o Tesouro Nacional de Marejois seja de fato o chapéu, foi revelado que esse tesouro parecia rapidamente, expandindo ainda mais o leque de teorias. Mas devido a estas informações, surgiu uma teoria que diz que esse chapéu de palha gigante pode ser uma das armas ancestrais, ou parte de Urano, mas na maior parte, é mais aceito de que está apenas relacionada à arma ancestral Urano. Joy Boy governou o Reino Antigo. Joy Boy é o nome ou título de um personagem do século perdido, um período da história que se estende por 100 anos e que foi apagado da história. Ele era tão importante que conseguiu encomendar pelo menos um poneglifo para ser feito especificamente para ele usar como uma carta de desculpas aos homens peixe e tritões. Depois que Robin leu este poneglifo, isso gerou várias perguntas e uma delas foi que Joy Boy era o governante do Reino Antigo, que também poderia ser inspirado por um rei javanês chamado Jayabaya Joyoboyo. Joyoboyo previu que seu reino cairia e transcreveu sua história como resultado, semelhante aos poneglifos do Reino Antigo. Joyoboyo também previu que um escolhido chamado Ratu Adil restauraria o equilíbrio do mundo no futuro. No universo de One Piece, isso poderia fazer de Luffy o herói escolhido. Raftel é o Reino Antigo? Em Ohara, os pesquisadores descobriram sobre um reino antigo e o seu nome, antes de suas mortes, após o que os Gorosei o encobriram. Depois que os chapéus de palha encontram Hyleg,
Ele explica que Gold Roger e sua tripulação encontraram Raftel e descobriram o segredo do século do vazio e do reino antigo também. A declaração de Barba Branca sobre a descoberta do tesouro One Piece virando o mundo de cabeça para baixo também foi usada para essa teoria. One Piece wa jitsuzai suru! Embora seja possível que Raftel guarde segredos relacionados ao Reino Antigo, mas também tudo leva a crer que a ilha de Raftel e o Reino Antigo são os mesmos. One Piece está na Lua? Pode parecer uma das mais bizarras e insanas teorias, mas tem muito mais evidências sobre. Essa teoria abrange todo o enredo de One Piece a partir do arco Skip-Eia, onde Robin encontra a cidade de Shandora e encontra pistas de uma civilização antiga que caiu, mas essencialmente gira em torno da verdadeira história advinda da espaço, e o tesouro de One Piece na Lua. Pode parecer loucura, mas existem inúmeros detalhes que sustentam essa teoria, ou pelo menos alguma variação dela. E tem relação direta com os principais mistérios e teorias criadas, incluindo os segredos dos Poneglypho, o século do perdido, a agenda secreta do governo mundial, as origens dos dragões celestiais, a antiga civilização em Shandora, bem como o testamento dos de alguns dos fundamentos desta teoria se baseiam na viagem de Enel à Lua que é apresentando uma antiga raça de seres chamada Moninites. Isso confirma que havia vida na Lua em One Piece, apresentando seres com vários penteados e asas. Enfim, estas são todas as teorias mais loucas de One Piece, mas me diga, gostou de alguma? Tem alguma teoria que queira compartilhar? Deixe-a nos comentários que poderá ser um futuro tema para vídeos. Mas por agora é tudo, não se esqueça de deixar o gostei e inscreva-se no canal. É isso, até mais e tchau! Joy Boy governou o Reino Antigo.